Bom, então agora nós vamos saber aí um pouquinho da origem dos nomes dos dias da semana, tá? Antes de aprender aí sobre os dias da semana, vamos aprender um pouquinho sobre a origem desses dias da semana. Ó, vamos a saber um pouquinho sobre el origen de los días de la semana, tá? Então vamos aí, ó. Em português, el nombre de los días de la semana procede del día de la semana procede del latim eclesiástico, tá bom? Ó, latim que é seu uso em la celebração católica, tá bom? Então, em português, tá? Tanto em português, né? Não em espanhol. Em português, os dias da semana, eles vêm ali da origem católica, tá bom? Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira são de origem católica, tá? E, por lo tanto, se referem a los días de la semana de Páscoa, tá? Más tarde, el día de descanso para los cristianos se trasladó de sábado a domingo y esto se agregou para formar los 7 dias de la semana, tá bom? Então, aí, né, no português nós temos a origem católica dos dias da semana. Já em espanhol nós não temos uma origem católica que a gente vai ver agora, ó. Em espanhol e outros idiomas, los días de la semana se refieren a los cuerpos celestes, tá? Então, nós temos aqui, ó, Luna, Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus, tá bom? Então, esses 5 corpos celestes aí, tá bom? Os 4 planetas mais a Lua, que é um satélite, né? Vocês sabem muito bem disso. Eles deram origem aos nomes dos dias da semana, tá bom? Em francês, se eu não me engano, também são corpos celestes que deram origem aos dias da semana. Em italiano também, tá? Então, assim, a maioria das línguas derivadas do latim, tá bom? Lembra lá uma das primeiras aulas que eu dei para vocês de espanhol, eu expliquei que o espanhol ele é uma língua derivada do latim, né? Ele tem origem no latim, igual o português, o francês e o italiano, tá? Então, assim, das línguas derivadas do latim, só o português não teve os dias da semana derivados de corpos celestes, tá? Era assim, aí mudou com o tempo, tá? E aí a gente começou a utilizar aí palavras mais ligadas à religião católica, tá? Deixa eu continuar aqui, ó. E aqui, né, nós temos os dias da semana, tá? Ó, copiem aí no caderninho de vocês o nosso mapinha mental. Então, nós temos aqui os dias de la semana. Então, nós temos lunes, tá bom? Lunes, que é a nossa segunda-feira, tá bom? Depois da segunda-feira, depois de lunes, nós temos martes, tá bom? Martes. Olha como é o R. Martes, tá? Que é a terça-feira, tá? Depois de martes, terça-feira, nós temos miércoles. Miércoles, tá bom? Que é a quarta-feira, tá? E depois da quarta-feira do miércoles, nós temos jueves, tá? Ó, é jueves, não é jueves, não, tá bom? É jueves, tá? O J fica preso aqui na garganta, ó. Jueves, tá? Que é a quinta-feira. Então, nossas aulas, que dia que são? São em los jueves, tá bom? Quinta-feira. E depois da quinta-feira, nós temos o viernes, tá? Ó, viernes, que é a sexta-feira, tá? Então, esses aqui são os 5 dias da semana que tem origem aí nos corpos celestes, né? Lunes, que vem de lua, luna. Martes, que vem de Marte, né? Marte, em espanhol. Miércoles, que vem de Mercúrio. Jueves, tá bom? Que vem aí de Júpiter. E viernes, que vem de Vênus, tá bom? E no fim de semana, também eu coloquei aqui o fim de semana, né? Esses aqui são os dias úteis e nós temos os fins de semana, que é parecido com o português, né? Domingo e sábado, tá bom? Falamos e escrevemos bem parecido, né? Escrevemos igual e falamos parecido, né? Domingo e sábado, tá bom? Então, esses aqui são os dias da semana. Agora, nós vamos saber aqui um pouquinho mais sobre a origem dos meses do ano, tá? Ó, vamos a saber um pouquinho sobre el origen de los meses del año, tá? Então, vamos lá, ó. Enero, tá bom? Enero, que é janeiro, tá bom? Como que surgiu aí esse nome? Vamos ler aqui, ó. Dedicado a Janus, ou Janus, né? Dios de las puertas, comienzos, finales y transiciones. Janus fue representado como una cabeza con 2 caras de perfil, que representavam el passado e el futuro. Tá bom? Então, aqui, os meses do ano, vocês vão perceber
que a maioria deles tem origem lá na cultura romana, tá? Dos deuses romanos, tá? Ou então de alguma personalidade, vamos assim dizer, daquela época. Depois nós temos fevereiro, tá bom? Que é fevereiro, ó. Dedicado a Februz, Dios de la purificación, a quien se realizó rituales durante esse mês em Roma, tá bom? Então, outro mês aí dedicado a um deus romano. Depois nós temos março, dedicado al dios Marte, dios de la guerra. Em esse mês começaram as campanhas de guerra romanas, tá? Então, outro mês dedicado a deuses aí. Abril, ó, é abril que falamos, tá? El origen del abril, el nombre de abril es incierto. Una hipótesis es que hace referencia a la apertura de las flores y al comienzo de la primavera. El otro es que está dedicado a la diosa Afrodita, quien según la mitología nació de la espuma, afros, em grego, tá bom? Então, aí tem duas origens, tá bom? Pode ser tanto com relação ao início da primavera no hemisfério norte, tá bom? Ou também pode ser ligada a deusa Afrodite, tá bom? Afrodita é Afrodite em português, tá bom? Que, segundo a mitologia, ela nasceu aí da espuma que tem o nome de Apros, tá bom? Ou Afros, tá? Em grego. Depois nós temos maio, tá bom? A gente pode falar maio ou maggio, tá bom? As duas formas são aceitáveis, tá? Que é dedicado à diosa Maia, diosa romana Maia, tá? Então, maio vem de Maia. Junho, dedicado à diosa romana Juno, tá bom? E julio, inicialmente se chamava quintilis, já que era o quinto mês del año. Recuerde que durante el periodo del calendario romano, el año comenzó en marzo. Tá? Então, por isso que julio era quinto mês. Después del asesinato del emperador Julio César, este mês passou a llamarse Iulio em su honor, tá bom? Então, ali antes era Iulio, né? O J no lugar, o I no lugar do J, e com o passar do tempo, nós colocamos aí o J no lugar do I, tá? Existem muitas palavras de origem latina que são escritas com I no início, que hoje em dia a gente fala e escreve com a letra J, tanto no português quanto no espanhol, tá, pessoal? Isso é normal, ó. Depois temos agosto, anteriormente chamado sextilis, como era o sexto mês. Passou a chamar-se Augusto, em honor de outro imperador, Augusto. Septiembre, proveniente de septiembris, que significa sétimo mês. Octubre, proviene de octubris, octavo mês. Noviembre, noveno mês, novembris. E diciembre era o 10º mês, diciembre, tá bom? Então aí, ó, observem aí que depois de agosto, né, todos os meses aí ganharam o nome porque era o 7º mês, o 9º mês, o 10º mês, tá bom? Então nós temos aí a origem dos nomes dos meses do ano em espanhol, tá? E vocês percebam aí que a origem é misturada, né? Com os deuses aí romanos e também com a cultura romana, de um modo geral, tá bom, pessoal? Lembrando que muitos desses nomes aqui, dessas origens aqui, também influenciaram os meses no português, tá? Ó, agora nós temos aqui um mapinha, copinha aí no seu caderno, tá? Não precisa copiar a parte que eu acabei de ler, tá? Da origem do nome e da origem dos nomes do mês e dos dias da semana. Só copiem os mapinhas, tá? Então, nós temos aqui los meses del año. Então, começamos pelo mês de enero, tá bom? Ó, enero, que é janeiro. Depois de janeiro, nós temos aí fevereiro, tá? Que é fevereiro. Depois de fevereiro, nós temos março, tá? A gente não fala marzo, tá bom? Esse som z não tem no espanhol, tá? Então, a gente fala março com som de S, tá bom? Então, é março, tá? Março, como se fosse 2 S ali, março, tá? Depois de março, nós temos abril, tá bom? Ó, abril. A língua bate lá no céu da boca. Abril, não é abril, igual em português, é abril, tá? Depois de abril, nós temos o mês de maio, tá bom? Pode ser maio, posso falar maio, ou maggio,
tá bom? As duas formas são aceitáveis aí. Depois de maio, eu tenho junho, ó, junho, tá? Lembra sempre lá da letrinha J que fica aqui na garganta, né? Ó, junio, junio. Depois de junho, eu tenho julio, julio, tá? Depois de julho, eu tenho agosto, agosto. Bem parecido aí com o português. Depois de agosto, eu tenho um mês um pouquinho difícil de falar, ó. Nós temos o mês de septiembre, ó, septiembre, tá? O P, ele é mudo, mas eu pronuncio. Então, é septiembre, tá? E o T aqui não é septiembre, não, tá? A gente não faz esse som, não tem no espanhol. Então, é septiembre. A língua bate fica entre os dentes, ó, septiembre, tá bom? Depois de septiembre, eu tenho outubro, tá bom? Outra letra aí muda que eu pronuncio, né? Outubro, tá? Ó, outubro. Quase não sai, ó. Outubro, tá bom? Outubro. Aí, em novembro, como é que eu falo novembro em espanhol? Noviembre. Noviembre. Lembrando que o V tem o som do B no espanhol, então é noviembre. E por último, diciembre, tá? Ó, diciembre, não é diciembre, não. Diciembre, igual no septiembre, tá? Língua entre os dentes. Diciembre, tá? Ó, diciembre, tá? Então, esses aí são os meses do ano em espanhol. Haremos agora os exercícios que estão disponíveis em Google Classroom. Buen trabalho, tá, pessoal? Então, lá no Classroom, tá bom? Eu disponibilizei lá para vocês uma atividadezinha, uma folhinha com umas atividades sobre o conteúdo de hoje. Então, deem uma olhada lá e façam as atividades, tá bom? Então, nossa aula termina por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, tá? Qualquer dúvida aí, entre em contato comigo, tá? Ou lá no Classroom, ou aqui através do e-mail, tá? saranazaré.cg@gmail.com. Muchas gracias, hasta la próxima, besos!